Bom dia, alunos! Nossa aula de hoje, no oitavo ano, tem como objetivo perceber as consequências das revoluções inglesas. Antes de mais nada, é necessário compreender a situação em que se encontrava a Inglaterra antes desse período. No século XVI, o país inglês passava por alguns momentos de mudanças, mas ainda tinha características feudais na área do comércio e do plantio de terras. Outro ponto a se considerar é que as revoluções se manifestaram não só na Inglaterra, mas em todo o Reino Unido. Elizabeth I, que era uma rainha da dinastia Tudor, filha de Henrique VIII, iniciou um novo processo comercial no país, investindo na marinha inglesa e na pirataria, com o intuito de fortalecer a economia. Confiscou terras da Igreja Católica quando implantou a Igreja Anglicana, e as terras foram vendidas, gerando lucro. No mesmo período, foi instituída uma lei chamada Lei dos Cercamentos de Terras, em que as terras que eram usadas de maneira geral, as terras comunais, passaram a ser cercadas e vendidas para nobres burgueses que investiam nelas. Essas áreas foram concentradas e geraram êxodo rural, já que os camponeses não possuíam mais espaços, foram para a cidade em busca de trabalho, principalmente nas manufaturas têxteis, ou seja, na produção de tecidos. Na maior parte das terras, havia grande criação de ovelhas para a produção de lã, que também eram enviadas para as cidades. Não foi à toa que na Inglaterra iniciou-se a Revolução Industrial. Neste processo, os burgueses, que já haviam obtido as rendas através do comércio, se fortaleceram ainda mais. Podemos dividir as revoluções inglesas em 4 fases principais: a Revolução Puritana e a Guerra Civil, de 1640 a 1649, a República de Oliver Cromwell, de 1649 a 1658, a restauração da dinastia Stuart com os reis Charles II e Jaime II, de 1660 a 1688, e a Revolução Gloriosa, que encerrou o reinado de Jaime II e instituiu a monarquia parlamentarista. O desenrolar das revoluções vocês podem compreender melhor assistindo ao vídeo complementar que eu vou postar o link. Hoje eu quero enfatizar que a Revolução Gloriosa foi um marco na história da Inglaterra e do mundo, pois ela se desenvolveu de maneira pacífica, representou o fortalecimento da burguesia e influenciou na ocorrência de outras revoluções, como a francesa. A monarquia constitucional parlamentarista da Inglaterra consolidou-se por meio da Declaração dos Direitos de 1689, a Bill of Rights. Assim, o rei Guilherme de Orange e a rainha Maria Stuart tiveram que assinar um termo jurando obediência a ele. Criava-se assim condições para impedir o retorno do absolutismo na Inglaterra. Decretava, por exemplo, que os impostos na Inglaterra só sofreriam aumento com a aprovação do parlamento, que o parlamento ia decidir sobre a sucessão do trono, que os reis não poderiam alterar as normas do comércio inglês. As pessoas teriam liberdade de expressão e tornava-se proibido o rei expropriar propriedades privadas. Percebam, a Revolução Gloriosa criou condições para o desenvolvimento da burguesia, que foi investindo no desenvolvimento tecnológico, científico. Isso aí foi fundamental para a Inglaterra se tornar pioneira na Revolução Industrial. Outras consequências da Revolução Gloriosa foram as seguintes: a Igreja Anglicana se consolidou como oficial na Inglaterra, os católicos foram afastados da vida pública e outras formas de protestantismo não foram toleradas, e surgiu uma nova forma de governo, a chamada monarquia parlamentar, que derrubou o absolutismo. Então, na monarquia parlamentar, o rei, o monarca, ele tem os seus poderes limitados pelo parlamento.
É um governo organizado, constitucional, ou seja, obedece às leis e é eleito pelo povo, onde o primeiro-ministro é nomeado pelos parlamentares por um prazo determinado e tem função executiva. É muito diferente da monarquia absolutista, onde o poder se concentrava totalmente nas mãos do soberano. Trazendo para os dias atuais, é importante que vocês percebam que esse sistema político teve continuidade lá no Reino Unido, onde a rainha Elizabeth tem funções de chefe de Estado, porque ela mantém as tradições, declara guerra, celebra a paz, convoca ou dissolve o parlamento, escolhe o primeiro-ministro, sanciona alguns projetos de lei, concede indultos e títulos, mas ela tem o seu poder limitado pelo primeiro-ministro, que atualmente é o Boris Johnson, e ele é o chefe de governo. Eu quero que vocês façam as leituras dos textos com muita atenção, resolvam as atividades propostas. Se tiverem dúvidas, podem falar comigo no privado. Fiquem com Deus e bons estudos!